Será que vale a pena investir em fundos imobiliários em 2025? Muita gente tem essa dúvida, e nesse vídeo a gente vai usar as análises do Primo Rico para entender o cenário e destacar os 3 melhores FIIs para o próximo ano. Então, já deixa o like e bora pro conteúdo. Nesse vídeo, eu vou esclarecer exatamente as dúvidas que eu sei que vocês têm. São duas. Primeiro, será que está na hora de investir em fundos imobiliários? E segundo, se sim, quais são os melhores fundos para 2025? E eu vou até contar uma coisa para vocês. Vídeo de fundo imobiliário funciona muito aqui no canal. Vocês sempre assistem, vocês comentam coisas positivas. Eu não podia terminar o ano sem trazer esse vídeo para vocês. Eu leio os comentários, eu presto atenção nos likes. Por isso é muito importante que vocês compartilhem, que vocês curtam e que vocês comentem os vídeos que vocês gostam, porque aí eu faço mais. Antes de falar dos fundos, a gente precisa entender o momento atual dos fundos imobiliários. Afinal, será que agora é o momento certo para investir? O Primo Rico explica o impacto da taxa Selic no mercado e como isso afeta os FIIs. Em julho, a Selic estava em 10,5%, em agosto manteve 10,5%, em setembro a Selic foi para 10,75%. Aí em outubro a Selic manteve em 10,75%, em novembro foi para 11,25%. E tem uma máxima no mercado financeiro. Quando a Selic sobe, o IFIX desce. Quando a Selic desce, o IFIX sobe. Mas o que é IFIX e o que é Selic? A Selic é a taxa de juros básica no Brasil, ela serve para controlar a economia. Quando ela está alta, significa que o governo quer segurar a inflação, deixando os empréstimos mais caros, incentivando as pessoas a guardar dinheiro. Isso porque os investimentos seguros, como o Tesouro e outros mais conservadores, eles começam a pagar bem. É como se o governo dissesse: deixa o seu dinheiro comigo, eu te dou bons juros sem risco. Já o IFIX, ele é tipo o Ibovespa, só que dos maiores fundos imobiliários. Ou seja, é um termômetro dos fundos imobiliários. E levando em consideração que os títulos públicos são os investimentos mais seguros do Brasil, se eles dão mais retorno que a média, por que os investidores colocariam o dinheiro em outra coisa? Então, você entende que não é tão atrativo? Resumindo, quando a Selic sobe, os fundos imobiliários tendem a cair. Mas isso pode ser uma oportunidade para comprar bons FIIs com desconto. Então, bora ver os melhores para 2025. O primeiro fundo que a gente vai falar é o BTCI11. Ele é um fundo de papel que investe em certificados de recebíveis imobiliários, CRI. Mas por que ele pode ser uma boa opção? O primeiro fundo que eu quero destacar nesse vídeo é o BTCI11. Esse é o fundo de papel focado em investir em CRIs, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários de empresas com boa qualidade de crédito. E para quem não sabe, quando você investe num CRI, é como se estivesse emprestando dinheiro para ajudar a financiar imóveis e, em troca, você recebe parte do lucro em forma de juros. Esse fundo ele tem uma exposição bem equilibrada entre setores e indexadores, o que ajuda a diversificar os riscos. E aí tem um resuminho aqui, mais ou menos, da composição atual do fundo. Você tem 81% em CRIs, 9% em fundo imobiliário e 10% em caixa, que é investido, obviamente, em pós-fixado. Um ponto bem interessante do BTCI11 é que ele é indexado tanto à inflação quanto ao CDI. Ele tem 72% no fundo em inflação e 25% em CDI. E lembra que a gente falou sobre a alta da Selic? A Selic alta significa que a inflação muito provavelmente está aumentando e por isso a taxa foi elevada. E o CDI também acompanha a taxa de juros. Esse fundo, por ter essa diversificação, essa indexação, te deixa protegido nesse cenário, assim como todos os fundos com essa característica que estão ajudando o IFIX a não cair tanto frente a um ciclo de alta da Selic. O BTCI11 tem 81% em CRIs e ainda se beneficia da alta da Selic, porque está indexado tanto ao CDI quanto à inflação. Ou seja, ele pode ser uma proteção contra a inflação enquanto paga bons dividendos. Se a gente olhar para o preço ou valor patrimonial, ele está atualmente em 0,91 vezes. Traduzindo, você paga R$91 por algo que vale 100. É tipo você aproveitar uma promoção e já começar investindo com desconto. Quem que não gosta disso, né? E além disso, esse é um fundo bem barato, porque por R$9,08 você consegue comprar uma cota. E falando de mercado, o volume médio diário de negociações aumentou em 2024 e chegou a 2,1 milhões por dia. E isso é ótimo, porque significa mais interesse dos investidores e maior liquidez. Na prática, fica mais fácil comprar e vender as suas cotas com segurança. E o melhor, ele está sendo negociado com um pequeno desconto. Ou seja, quem entrar agora pode aproveitar um bom preço. Agora, bora para o segundo fundo da lista. O segundo fundo é um dos queridinhos do mercado, o XPML11. Ele investe em shopping centers que podem se beneficiar do aumento do consumo em datas como Black Friday e Natal.
O Primo Rico explica melhor. Esse fundo, ele é uma figurinha muito carimbada. Quase todo vídeo que eu faço de fundos tem alguma coisa falando do XP Malls ou dando algum exemplo dele. Além de ele ser um dos fundos mais populares, o setor de shoppings, por incrível que pareça, ele vai indo muito bem. Para quem não conhece ainda, o XP Malls ele foca em investir em grandes shoppings de muita qualidade. Essa é uma característica muito atrativa de um fundo de tijolo, que é investir em boas locações. E o fundo, ele tá planejando colocar outros bons shoppings no portfólio, já tendo ótimos como Cidade Jardim, o Catarina Outlet e vários outros. E falando em indicadores, o XP Malls ele tem um dividend yield de 10,59%, o que é bem atraente para o setor de shoppings. O XPML11 tem uma vacância de 4,4%, que é um nível relativamente baixo para o setor de shopping. O fundo já tem grandes shoppings no portfólio, como o Cidade Jardim e o Catarina Outlet. Além disso, a taxa de vacância dele é baixa, o que significa que os shoppings estão sempre bem ocupados e gerando renda. Com o preço da cota em R$ 103 e o dividend yield de 10,59 ao ano, se você tivesse diferentes quantidades de cotas, você receberia uma grana também. Uma cota 91 centavos, 5 cotas 3,71, 10 cotas 9,14, aí 40 36, 60 cotas 54, 80 73 e com 100 cotas você receberia R$ 91,38. E sobre os dividendos? O XPML11 tem um dividend yield de 10,59% ao ano, o que é bem alto para esse tipo de fundo. Mas calma que ainda tem o terceiro FII. Fechando a nossa lista, temos o RVBI11. Esse é um fundo de fundos, ou seja, ele investe em outros FIIs, o que pode trazer uma diversificação interessante. O Primo Rico explica. É o RVBI11. E veja que eu estou pegando fundos muito diferentes aqui, tá? O RVBI11 ele é o nosso terceiro fundo e ele tem algo muito interessante no relatório desse fundo. Mas para explicar para quem não sabe, o relatório ele é tipo um boletim escolar do seu filho. Você só sabe quão bem ou quão mal ele está indo quando você vê os números, as notas, e com o fundo imobiliário é a mesma coisa. No relatório do RVBI11 tem um dado sobre o número de cotistas e de fevereiro de 24 até setembro de 24, esse número saltou de 12 mil para 46 mil. Isso é muito interessante, porque esse fundo ele é um fundo de fundos. Isso quer dizer que ele investe principalmente em cotas de outros fundos imobiliários. Então é uma forma prática de diversificar os investimentos, já que o gestor escolhe os fundos para compor o portfólio. O que chama a atenção nesse fundo é o aumento no número de cotistas, de 12 mil para 46 mil em menos de um ano. Ou seja, mais investidores estão acreditando nele. Uma cota, 74 centavos, 10 cotas, 7,42, 40 cotas, 29, 60, 45, 80 cotas, 60 e 100 cotas, R$ 74,17. O magic number desse fundo estaria em 88 cotas para que os dividendos mensais acumulassem o suficiente para comprar uma nova cota por mês. E falando em dividendos, ele pagou 13,64% nos últimos 12 meses. Isso significa que, com um bom número de cotas, dá para ter uma renda passiva bem interessante. Então, recapitulando, BTCI11 pode ser uma boa opção para proteção contra a inflação, XPML11 aposta no crescimento dos shoppings e RVBI11 traz diversificação com FIIs. Agora me conta, qual desses fundos você acha mais interessante? Deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Valeu e até o próximo vídeo!